Graça e a paz do Senhor Jesus, boa tarde. Eu quero compartilhar uma palavra que está escrito lá em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para se manifestarem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito um lodo com a saliva, aplicou os olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siló. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Essa é uma parábola muito interessante que aconteceu, né, que fala sobre o pecado. Né? Aqui os discípulos eles questionavam Jesus sobre o pecado, né? Igual o cego cego de nascença. Então ele questiona: quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? Né? Só que Jesus aqui afirma que nem foi ele e nem foi os pais, né? Que existem coisas que acontecem na nossa vida que é para honra e glória do Senhor, que é para a obra do Senhor. Igual ele nasceu cego, né? E estando ele cego, Jesus passou pelo caminho e viu ele. E aconteceu que Jesus foi até ele, foi ao encontro dele e curou ele. Então, essa cura foi para a honra e glória do Senhor. Não foi porque o cego pecou ou porque os seus pais pecaram. A gente tem uma mania muito grande de ficar questionando: quem pecou? Por que está acontecendo isso? Né? Tudo que acontece na nossa vida, a gente quer saber o porquê. Mas a gente tem que mudar essa pergunta. É para que está acontecendo isso? Eu digo isso porque isso acontece comigo também. Né? Acontece muito. E eu creio que acontece com todos nós, né? Com todo mundo. Quando acontece alguma coisa, né? Quando a gente peca, é inevitável que tenha consequências. Né? As consequências são inevitáveis. Eu vou dar um exemplo de uma moça solteira que fica grávida. Essa criança, ela não tem culpa do pecado, certo? Da mãe ser solteira e ter ficado grávida. Mas tem consequência, ela vai crescer sem pai, provavelmente. Então, isso é uma consequência. Consequência do pecado. Mas todo, toda, toda coisa, todo pecado tem um porquê. Um para quê. Um propósito. Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus já pagou os nossos pecados. Então, a gente deve não olhar o porquê das coisas que acontecem na nossa vida. A gente tem que ver para que está acontecendo. Se está existindo uma doença, se está tendo alguma outra coisa, um sofrimento, passando pelo deserto. Muitas coisas são para a glória do Senhor. Às vezes a gente não entende no momento. Tem muita coisa que acontece que a gente só vai entender depois, lá na frente. O para quê. Para que isso aconteceu? Então a gente deve confiar em Deus. A gente tem que ter fé e não desistir. Continuar orando, continuar insistindo, persistindo, né? Porque a cegueira, ela não é por acaso, né? Ela é fruto da obra do diabo. Deus não quer que a gente fique enfermo. Deus não deu enfermidade para nós. Isso são frutos do diabo. Mas a gente tem que ver o depois, porque essa resistência, esse fruto do diabo é resistência espiritual, que nos impede de chegar, né, até ao nosso propósito, até onde devemos chegar. E para isso a gente tem que confiar em Deus, temos que buscar em Deus. Jesus achou aquele cego, foi ao encontro dele, e ele teve a sua cura.
E ali muitas pessoas viram ele sendo curado. Então aquela cura foi para a honra e glória do Senhor. Amém? Outra coisa que eu quero comentar também é sobre a teologia. Tem muitas pessoas que elas querem saber o porquê, né? Eu tinha comentado. A causa. Só que a causa não é mais importante, e sim o propósito. O propósito, né, que vai ter em relação àquilo. E sempre é para manifestar a glória de Deus. De uma forma ou de outra, independente do deserto que você esteja passando. Independente da situação que você está vivendo. Isso é para engrandecer o nome do Senhor. Na Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio. Eu creio que vai ter momentos de choro, vai ter momentos de tristeza, mas se você estiver em Deus, a alegria vem pela manhã. Independente. Independente do tamanho do problema. Independente do tamanho da enfermidade. Como eu tinha falado num vídeo anterior, não é pelos fatos. Fato é uma coisa, mas a verdade vem de Deus. A verdade é a palavra de Deus. E só vai ter poder na minha vida, na sua vida, é a palavra de Deus. Isso depende da sua fé. Do quanto você está chegado a Deus, de quanto você vai se achegar, de como você vai pedir. Não desista. Não desista. Outra coisa que eu quero falar é que aqui ele fala sobre a obediência também. O cego, ele começou a enxergar, ele enxergou, e Jesus falou para ele uma coisa. Aqui no... Deixa eu achar aqui. Lá em João 5,14, ele fala assim, olha, vejo que está curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então, ele dá um alerta para ele. Você está curado, mas não peque mais. Que pode vir coisa pior. Aqui é para a gente andar em obediência. Andar no caminho do Senhor. Amém? E que nós possamos ter essa revelação, discernimento. Que a gente possa crer. Andar em obediência, andar nos caminhos de Deus. E sempre crer que após a tempestade, após o deserto, após uma noite turbulenta, após o choro, a alegria vem pela manhã. É só crer. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você possa experimentar do melhor de Deus na sua vida. Até o próximo vídeo.